Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Sabrina e nós estamos falando sobre funções inorgânicas, né? A gente já viu bastante conteúdo sobre essa parte da química. Lembrando que nós estamos fazendo apenas uma introdução desses conteúdos que serão super necessários lá no ensino médio de vocês. O que nós já vimos sobre funções inorgânicas? A gente já aprendeu que existem as funções orgânicas, aonde a gente estuda os compostos que são derivados, que apresentam na sua estrutura o carbono. E a gente viu as funções inorgânicas, que são todas as outras funções que nós conhecemos, compostas pelos outros elementos químicos da tabela periódica. Nós falamos sobre os ácidos, vimos as definições de arrênios, falamos sobre pH e hoje nós vamos falar sobre as bases, conhecer as propriedades delas e também as nomenclaturas. Lá nos ácidos nós trabalhamos as nomenclaturas também, né? Dos hidráxidos e dos oxiácidos. Aqui hoje no conteúdo sobre bases nós vamos ver as nomenclaturas de acordo com o NOx, de acordo com a carga que o metal vai apresentar. Mas para a gente entender isso, vamos lá para a nossa aula, que nós vamos ver agora algumas das principais características das bases. Então aqui nós estamos na quarta parte sobre funções químicas. A gente destrinchou para vocês da melhor maneira possível para não ficar muito pesado o conteúdo. E hoje, como eu falei, nós estamos falando sobre as bases. Como nós vamos falar sobre a nomenclatura, nós temos que aprender as características e a identificar as bases. Nós vimos que, segundo Arrhenius, ácido são aquelas substâncias que sempre liberam o mesmo tipo de cátion, que é um íon positivo, no caso, o H+, isso em meio aquoso. E as bases vão ser aquelas substâncias que em meio aquoso vão sempre liberar o mesmo tipo de ânion, que no caso é o íon negativo, OH-. Então a gente já sabe, liberou em meio aquoso H+, ácido, liberou em meio aquoso OH-, base. As bases, elas são muito comuns no nosso dia a dia, tá, gente? Nós temos bases nos produtos de limpeza, na nossa alimentação, nos produtos industrializados que nós usamos em casa também. Como exemplo, nós temos aqui, frutas adstringentes, que são aquelas frutas que travam a boca da gente. Um exemplo, as bananas, os caquis verdes e caju. Nessa sensação adstringente, nós temos a presença de bases. Enquanto as substâncias ácidas, elas têm o sabor azedo. Nas substâncias básicas, nós temos o sabor que nós chamamos de adstringente. A gente está dando um exemplo aqui das frutas. Por favor, não saiam provando substâncias químicas para saber se tem esse sabor não, tá, gente? Isso aí era utilizado há muito tempo atrás. Hoje nós temos as escalas de pH, os indicadores, que tudo facilita para que a gente identifique se a substância é ácida ou básica. Outro exemplo que nós temos, o leite de magnésia, que ele é utilizado como um antiácido estomacal. No leite de magnésio, nós temos a presença do hidróxido de magnésio, que é uma base. Quando a gente coloca esse nosso composto aqui em meio aquoso, ele vai liberar para a gente um ânion, que é o OH-, que é característica das bases. Então, aqui, o leite de magnésio ele é utilizado justamente para combater aquela azia, aquela queimação que a gente tem no estômago. Por quê? Dependendo do tipo de alimentação que você tem, pode acontecer de você ter aquela queimação ou, no caso, que é um excesso de ácido clorídrico lá no teu estômago. Aí o que acontece? Quando a gente está com essa crise, né, de azia, queimação, normalmente, quando não é casos muito complexos, a gente vai lá e toma um antiácido. O hidróxido de magnésio, ele é um antiácido. Por quê? Quando
você ingerir essa substância, que é uma base, ele vai entrar em contato com a substância que está lá no teu estômago, que é um ácido, o ácido clorídrico. Quando a gente faz a junção da base com o ácido, nós temos uma reação que nós chamamos de neutralização. O ácido vai ser neutralizado pela base. E aí nós vamos ter a diminuição da quantidade de ácido e também do mal-estar que você estava tendo devido a essa alta concentração. Qual vai ser o produto que nós vamos ter quando a base neutralizar o ácido? Vai formar um sal mais água. E aí toda aquela sensação vai diminuir. Isso nos casos leves, né, pessoal? Como eu falei. Agora, se você tem um problema estomacal contínuo, com dor, que dá aquela má digestão e tudo mais, aí é interessante que você procure um médico para saber o que está acontecendo. Mas se for só aquela azia de leve, porque você comeu uma fritura e fez mal, aí o antiácido vai te ajudar, porque como o próprio nome dele já diz, ele vai combater, ele vai diminuir a acidez lá do teu estômago. Legal? Então, tá vendo aí como é que os antiácidos e os ácidos, as bases, todos eles fazem parte do nosso cotidiano? Basta a gente ter um pouco mais de conhecimento para a gente entender o porquê que a gente toma lá o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio quando está com queimação. Mas a aula acabou? Não, a gente está só começando. Vamos lá que tem mais coisas para a gente aprender sobre as bases. A gente viu aqui algum exemplo e nós temos aqui algumas características das bases. Primeira, pH dela tem que ser superior a 7. Isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo. Por quê? Nós vimos na aula anterior que o pH ele é uma escala, né? Que vai de 0 a 14, certo? O 7, ele é o que nós chamamos de pH neutro. A substância que apresenta pH 7, ela nem é ácida e nem é básica. Toda substância que tiver o pH inferior a 7 vai ser um ácido. E toda substância que tiver um pH superior a 7 vai ser uma base. Então, como característica da base, nós temos que o pH sempre tem que ser superior a 7. Outra, conduzem eletricidade em meio aquoso. Isso porque quando a gente tiver lá a nossa base em meio aquoso, nós vamos ter liberação de íons, né? Cargas positivas e cargas negativas, o que permite faz com que a nossa solução seja uma ótima condutora de eletricidade. E aqui nós temos também, ó, cadê? A classificação das bases. Nós temos alguns tipos de classificação. Elas podem ser classificadas pela quantidade de hidroxila que ela apresenta. Professora, quem é hidroxila? É o nosso OH-. Hidro, porque eu estou falando ali da presença de hidrogênio, e a terminação oxilas, porque eu estou falando da presença do oxigênio. Então, de acordo com a quantidade de hidroxilas, nós vamos ter uma classificação para a nossa base. Quando ela apresenta uma única hidroxila, nós temos que ela é monobase. Se tiver duas hidroxilas, ela é uma dibase. Se for com 3 grupos hidroxilas, ela é uma tribase. Se ela apresentar 4 grupos de hidroxilas, ela vai ser classificada como tetrabase. Outra forma de classificar também as bases é pelo grau de dissociação. O que é a dissociação? É a capacidade que a base vai ter de, quando estiver em meio aquoso, liberar íons, cargas positivas e cargas negativas. Aqui, de acordo com o grau de dissociação, a gente classifica a base como sendo base forte, quando ela tem uma boa condutividade elétrica e um poder alto de dissociação. Aí nós temos também as bases fracas. Nesse caso, ela vai ser uma base de caráter molecular, onde nós temos eletrólitos fracos e elas não são boas condutoras de eletricidade. Por quê? Porque eu vou ter pouco íon liberado em solução.
Outro tipo de classificação é de acordo com a solubilidade em água. Aí nós vamos ter as bases solúveis, que são aquelas que são compostas por metais alcalinos. Elas vão ser solúveis em quem? Em água. E nós vamos ter as insolúveis e pouco solúveis. Nesse caso, normalmente a base, nós vamos ter lá a presença de metais alcalinos terrosos. Então vamos aqui. Quem são os metais alcalinos? Todo o grupo 1 ou 1A da tabela periódica. Quando nós tivermos bases que apresentam esses grupos, como por exemplo, NaOH. O Na ele é um metal alcalino. Então, nesse caso, eu posso dizer que essa base ela é solúvel em água. Já se eu tenho lá o CaOH, o nosso cálcio ele é um metal alcalino terroso, lá do grupo 2 ou 2A da família lá da tabela periódica. Nesse caso, ele vai ser pouco solúvel em água. Então, para você saber se a tua base é solúvel, ela tem que apresentar metais alcalinos. Se ela é insolúvel ou pouco solúvel, ela tem que apresentar metais alcalinos terrosos. Aqui a gente tem alguns exemplos de bases e olha só o que acontece quando elas estão lá em meio aquoso. Nós vamos ter a presença, ó, pessoal, das cargas. Vejam só aqui, ó, o NaOH é uma base. Por quê? Quando ele está dissociado em meio aquoso, nós temos aqui o ânion OH-, o que caracteriza que essa minha substância é uma substância básica. Quem é o cátion? Esse cátion aqui, pessoal, a carga positiva, ele vai variar de metal para metal. Nesse caso, o meu cátion é o Na+. Já aqui, por exemplo, ó, nós temos uma outra base, aonde o meu cátion já é o cálcio. O meu ânion continua sendo o OH-. Nesse caso, nós temos que tomar muito cuidado com as cargas, galerinha. Todos os membros da família dos metais alcalinos são carga mais 1. Metais alcalinos, grupo 1A da tabela periódica. Todos os membros lá da família dos metais alcalinos terrosos têm carga igual a 2+. Então, essa carga vai ser influenciada diretamente na quantidade de hidroxilas que eu vou ter na minha base. Isso por quê? Porque a hidroxila ela vai apresentar apenas uma única carga negativa. E essas cargas aqui, elas têm que se anular. Tem que ser positivo com negativo, tem que dar igual a 0. Então, se eu tenho duas cargas positivas aqui e a minha hidroxila apresenta uma única carga negativa, eu vou ter que ter duas hidroxilas para neutralizar a carga do meu cátion. Mesma coisa para as demais bases. Olha só a carga do ferro. O ferro apresenta aqui carga 2+, então significa que eu vou precisar de quantas hidroxilas? 2. Aqui, ó, ferro 3+, lembrando que o NOx do ferro pode variar entre +2 e +3. Então, se é 3+, eu vou precisar de quantas hidroxilas? 3. Aqui nós temos os exemplos de bases de metais que apresentam carga, né, o NOx fixa. Se a gente for olhar, ó só, aqui nós temos os metais alcalinos. Qual é a carga dos metais alcalinos? Sempre +1. Então, se eu tenho uma base que é formada por alguns desses coleguinhas aqui, eu sempre vou lembrar que vai ser 1 para 1. Por quê? Porque a minha hidroxila ela é sempre -1. Então, qualquer um desse aqui que for formar uma base com o nosso colega aqui, com o nosso ânion, o que vai acontecer? Vamos pegar o lítio. Vai ficar o quê? Vai ficar LiOH. Por quê? Porque aqui é mais e aqui é menos. +1 com -1 dá 0, então tá de boa. Vamos pegar quem mais? Vamos pegar aqui o potássio. Se eu for formar uma base com potássio, vai ficar KOH. Por quê? Porque eu tenho só uma carga positiva e uma carga negativa. Já quando a gente vai fazer bases que são com membros lá da nossa família dos metais alcalinos, a carga deles é +2. O que tem que haver aqui, ó? Magnésio, vamos pegar. Então vai ficar como?
Mg, que é o símbolo do magnésio. Qual é a carga dele? 2+. Então, quantas hidroxilas eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de 2 hidroxilas, porque cada uma vai ter uma carga negativa para neutralizar a carga positiva do meu magnésio. Então, vai ficar Mg, abre o parêntese, OH e aqui embaixo o 2. Eu estou dizendo que eu tenho 2 vezes a hidroxila aqui, tá, galerinha? E isso vai acontecer com todos os outros membros dessa família dos metais alcalinos terrosos. O que mais que nós temos, professoras? Esses outros elementos aqui, a prata, o zinco, a prata, o zinco, o alumínio, as cargas deles são fixas. Prata mais 1, tá aqui, o zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Então, se eu for fazer uma base com o alumínio, o que vai acontecer? Vai ficar Al, abre parêntese, OH, e o 3 que tá aqui em cima vem para cá, ó, 3. E aí eu tenho minha base de alumínio. Como que ficaria o nome desses elementos que a gente viu lá na tabela? Para dar o nome aqui, o que a gente vai usar? A gente vai colocar a palavra hidróxido de e em seguida vai colocar quem? Um nome do metal. Então, olha só, aqui, metais alcalinos, a gente vai colocar o nome hidróxido. Aí, se for, por exemplo, aqui o sódio, a hidróxido de sódio. Sempre vai colocar no final o nome do nosso metal. Isso para as bases que nós temos a carga fixa. Esse nome não vai variar. Então, aqui, ó, NaOH, hidróxido de sódio. KOH, quem é o metal? É o K, que é o potássio. Então, vai ficar hidróxido de potássio. Aqui, quem é o metal? É a prata. Então, vai ficar hidróxido de prata. Quem é o metal nesse daqui? É o cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Olha o zinco, ó, hidróxido de zinco. E o alumínio, hidróxido de alumínio. Professora, esses números não vão aparecer no nome? Não. Porque hidróxido de cálcio eu consigo formar só um, que é esse daqui. Porque a carga do cálcio é fixa, ela sempre vai ser mais 2. O zinco, a carga dele também é fixa. Então, eu vou conseguir montar sempre apenas um tipo de base para esses metais. Mas nós temos metais que a carga pode variar. É o caso do cobre, do mercúrio, do ouro, do ferro, do níquel, cromo, cobalto, estanho, chumbo e o manganês. Eles podem apresentar, no caso do cobre, carga mais 1 e carga mais 2, assim como o mercúrio. O ouro, por outro lado, ele pode apresentar carga mais 1 e carga mais 3. Já o ferro, até aqui o cobalto, todos eles podem apresentar carga mais 2 e carga mais 3. O estânio pode apresentar carga mais 2 e carga mais 4. O chumbo também. E o manganês, ele pode apresentar carga mais 2, carga mais 3 e carga mais 4. Nesse caso aqui, eles possuem o que nós chamamos de carga variável. Aí a nomenclatura vai ter que seguir de acordo com a carga desses nossos colegas. Então aqui, ó, o cobre vai ficar hidróxido de cobre 1. Por quê? Porque o NOx dele aqui, ó, é 1. Mas eu também posso ter o hidróxido de cobre 2, quando o NOx do meu cobre for igual a 2. O ferro, posso ter o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3, e assim para os demais. Se eu tiver lá o chumbo, vai ser hidróxido de chumbo 2 ou então o hidróxido de chumbo 4. E assim a gente vai seguindo a nomenclatura. Tem outros nomes que são utilizados? Tem. De acordo com o tipo de carga, quando a carga é maior, usa-se a terminação oso. Quando a carga é menor. Quando a carga é maior, a terminação ico. Então, ficaria hidróxido cuproso, hidróxido cúprico, esse daqui, hidróxido ferroso ou hidróxido férrico. Essa nomenclatura ela não é tão usual, ela não é, digamos assim, oficial, mas pode aparecer para vocês em exercícios, em algumas questões ou futuramente nos livros que vocês forem trabalhar. E aí você tem que lembrar
Se é oso, significa que tem a menor carga. Nesse caso aqui, aí a gente tem o cobre 1+. Se é ícor, significa que ele vai ter a maior carga, que nesse caso vai ser o cobre 2+. A mesma coisa serve para o ferro e para os demais. Mas se você perguntar, professora, qual a nomenclatura oficial? Aí você sempre vai usar essa daqui, ó, que fica muito mais prático, evita erro também, ó, hidróxido de cobre 1. Quando eu digo 1, eu já estou dizendo que eu tenho o NOx mais 1. Ah, hidróxido de cobre 2. Eu estou falando que o NOx do cobre vai ser mais 2. E evita erro, fica muito mais prático para a gente trabalhar. E aí a gente tem uma frase para fechar a aula. Na vida não existe nada a temer, mas a entender. É uma frase que eu gosto muito da Marie Curie, que foi uma grande cientista, né? Não só ela como o esposo e a filha também, e serve para a gente buscar entender melhor, não só nós mesmos, mas toda a ciência que nos cerca, né, pessoal? E aí a gente finaliza mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem ligadinhos com a gente. Até mais!